Medical TV, a vida e a medicina. Pra sentir o amor, bumba o teu coração, pra ver o pôr do sol. Como o único hospital do país especializado em transplantes, né? Nós somos referência não só no país, mas também na América Latina e para outros tipos de transplante. Nós somos referência, inclusive, para outras partes do mundo, né? Aqui nós temos a entrada do nosso centro cirúrgico de transplante, nós temos 2 blocos cirúrgicos neste hospital. É um centro de referência pela história. O Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, é um estado pioneiro nas questões do transplante. E isso foi em função de colegas envolvidos nessa atividade transplantadora. Começou pela equipe de transplante de rim. E com isto houve um crescimento em relação às questões de doação de órgãos e também porque o Estado era uma referência para outros procedimentos de alta complexidade. E nós temos a equipe que já realizou mais de 1.000 transplantes hepáticos, a mesma equipe, a gente tem no país outras, mas com a mesma formação que fez mais de 1.000, a nossa é a única. A equipe médica, o núcleo da equipe médica segue o mesmo junto da instituição. Então este casamento que deu certo é uma referência porque é o único centro do Brasil com este tempo, que vai fazer 25 anos de transplante, em que esta história se manteve. É uma equipe multidisciplinar, faz toda uma avaliação prévia do paciente. O que significa o bom resultado? O paciente vem, ele é avaliado para transplante, ele faz o transplante, ele sobrevive. Nossa primeira transplantada de fígado, Marilene da Rosa, vai fazer 25 anos de transplante, está viva. O transplante hepático mensal, em torno de 12, 15. A variação depende muito do número de doadores, né? E isto é uma grande carência. Então, existe uma lista de receptores em que é feito através da Central de Transplantes, junto com o Sistema Nacional de Transplantes, uma avaliação pelo critério MELD, que é um critério, um score numérico de gravidade, que é calculado através de exames objetivos. É colocado o nome dele na lista e ele tem alguns critérios da ordem na lista, né? E um dos critérios principais é o estado de gravidade, de progressão da doença, para ele definir em que lugar da fila ele fica. As equipes que trabalham com transplante, elas também trabalham com a captação de órgãos, isso não é separado, porque a cirurgia da captação já é um meio transplante. Então, tem que haver uma integração e fazem parte do mesmo grupo, né? Existe uma comunicação de uma possível morte encefálica, é feita toda uma avaliação desse paciente, de um protocolo, até a constatação da morte encefálica, né? E aí, a partir daí, essa equipe vai abordar, então, a família, né, para ver se existe a possibilidade de doação dos órgãos. Não são atividades separadas, elas tecnicamente são complexas, mas que têm que ser feitas integradas na mesma equipe. Não existe como fazer transplante se a equipe de transplante não faça também a captação. Me descobri então em 1998 que eu era portador do HCV, né? Já tinha uma lesão, já estava cronificada. E aí eu cheguei a fazer o tratamento disponível, que era um tratamento do interferon com ribavirina, mas eu não negativei e eu passei um tempo sem ir a médico, sem nada. O vírus C sempre foi o vírus mais difícil de tratar, que evoluía com uma gravidade um pouco maior, né? O paciente com hepatite crônica evoluindo para cirrose, o cirrótico evoluindo para câncer de fígado. E foi tentados vários tratamentos para controle dessa doença, desde 92, com a ribavirina, com o interferon, com a mudança do interferon, e sempre dando resultados muito pobres, muitos efeitos colaterais graves, não se chegando nunca mais que 50%, 60% de chance de eliminar o vírus. Há pouco tempo, então, quando
deu um alarme, né? Acendeu uma luz vermelha de que alguma coisa errada estava acontecendo. E eu estava morando no Rio de Janeiro, vim a Porto Alegre consultar meu médico e aí foi encontrado já problemas graves do fígado, como uma cirrose hepática e um tumor, né? Que me levou para a fila do transplante. Tem pessoas com hepatite crônica, com alteração de perda de função de fígado e que não tem sintomas. Tem, claro, quando o fígado perde muita função, que a pessoa já tem uma cirrose, vai aparecer sintomas decorrentes dessa cirrose, que é, por exemplo, desconforto abdominal, criação de água na barriga, formação de varizes no esôfago, podendo ter vômitos de sangue, ter algum grau de encefalopatia, que a gente chama, que é ficar um pouco sonolento, confuso, até podendo chegar a um coma, né? Mas um fígado, às vezes, tem enzimas alteradas e não tem sintomas. Por isso que é muito importante essa avaliação laboratorial do fígado. A fila, para mim, durou quase 4 anos. E foi difícil. Quase que eu não chego lá. Eu fui para a cirurgia já num estado assim de inconsciência. Foi bem difícil. Eu não me lembro de ter ido ao hospital fazer a cirurgia e quando eu acordei eu não sabia o que estava acontecendo. Geralmente essa doença, ela dá encefalopatia. É uma doença silenciosa e de repente você começa a ver o seu companheiro, o pai de família, ficando extremamente agressivo, às vezes desconecto da realidade e a pessoa não sabe, não tem noção do que está acontecendo e a família começa a ficar contra a esse mente familiar. Então também é muito difícil. E o transplante ele tem uma outra característica, ele depende não só de existir uma equipe, de existir um hospital, de existir medicamentos, né, para a realização do tratamento, depende do doador. Então essa incerteza de quando será que vai dar tempo, né, do meu familiar esperar a surgir o doador compatível com ele, né? Digo, tudo isso mexe muito com as relações familiares. Quando eles entram em fila e eles estão, obviamente, debilitados pela doença, né? E existe uma angústia muito grande, porque é um período grande de espera. E também atrelado à necessidade de tu ter um doador, né? E muitas vezes esse doador demora. Que a gente vê essa família assim, parece que um desgaste emocional maior no transplante, é pela incerteza, né, do tratamento, quando ele vai acontecer e se é que quando ele acontecer vai dar tempo ainda de salvar, né, quem está precisando do órgão. Não, eu vou dizer por experiência própria, assim, o Quindim ficou 4 anos, né, na fila à espera do transplante e o dia que nos ligaram dizendo que tinha o órgão, a sensação é como se estivesse ganhando na Mega Sena, assim, é inacreditável o sentimento que as famílias têm, então é maravilhoso, né, e é uma coisa muito especial, é demais. Quando se vai fazer a retirada de um órgão, o tamanho desse órgão, o aspecto desse órgão, a característica do fígado, tudo isso tem que ser conhecida e tem que ser discutido entre as equipes. Já se tem uma ideia de qual é o receptor que é alocado. A emoção do paciente e da família quando surge um doador é muito grande. O SUS salvou nossa vida e a gente é super bem tratado sempre. O SUS no Dom Vicente Scherer é exemplar realmente, ele é de altíssima categoria. A fila de transplante não está ligada a nenhum tipo de remuneração. O paciente pode ser SUS ou pode ser convênio ou pode ser particular. Isto não vai alterar a ordem dele na fila. Eu tive muita sorte, eu fui muito rapidamente transplantado
E eu acho que isso se deveu a uma série de fatores, evidentemente, mas principalmente pelo tumor, pelo diagnóstico do tumor. O tipo sanguíneo, né? O grupo que eu entrei não tinha tantas pessoas, né, que estavam necessitando de transplante. Então houve todo um processo assim, quando eu entrei para a fila do transplante, havia assim, bom, como o teu sangue é um pouco incomum, tu pode acontecer o quê? Tu esperar muito tempo na fila ou ser muito rápido, né? Porque assim como não tem doador, não tem receptor. Então eu tive muita sorte também. Em 4 meses eu fui transplantado. Quando aparece o órgão, né, e esse paciente está listado, aquele órgão é compatível com aquele paciente, esse paciente é chamado. Né? O paciente é chamado, vem para o hospital, faz um preparo, né? Ele vai receber alguma coisa de medicação, vai tomar um banho com uma solução especial e vai então ser encaminhado ao bloco cirúrgico para a realização do transplante. Estudos mostram que pacientes com melhor estado nutricional possuem um melhor prognóstico, né, no pós-transplante. Então, mostrando a importância do acompanhamento nutricional já nesse período pré-transplante. Tem de diferente no transplante é a imprevisibilidade. Então, os horários existem muito, sempre é uma urgência e sempre é indefinido. Então, essas coisas acontecem na madrugada, em feriados, não existem, e por isso que a equipe ela tem que ter uma integração e um entendimento de que um domingo tem que ter a mesma validade de uma quarta-feira. Eu já tive a ocasião de ver, né, o cirurgião da equipe chegar na frente do hospital absolutamente produzida, né, maquiada, roupa de festa. Aí eu ia no casamento do meu irmão, né, e não foi possível porque teve um transplante, veio para o hospital e vai realizar o transplante. Né. Então essa é a vida de um cirurgião de transplantes. Né. Vou te dar assim um exemplo de hoje, prático. 5 da manhã nós tivemos uma oferta da central de que tinha um potencial doador, isso significa um paciente em morte cerebral que está em Bento Gonçalves, é uma senhora que evoluiu para morte cerebral, 77 anos. Do grupo sanguíneo dela é rodada uma lista, a central informa. A equipe médica vê, de acordo com o tamanho do doador, com a idade, esse tamanho significa o peso, a situação hemodinâmica, se esse enxerto pode ser utilizado. Sim, pelas informações que tem, podemos utilizar. Então, se organiza a equipe de forma que ela vá, 2 membros da equipe vão a Bento Gonçalves avaliar este fígado e fazer a retirada, a captação, se o órgão for viável macroscopicamente. Ao chegar esse paciente, que é o primeiro da lista, ele vai ser avaliado, vão ser feitos exames, ele já sabe que ele poderá vir de Juí e chegar aqui, o fígado, ao ser iniciada a cirurgia em Bento, não por alguma razão macroscopicamente não for bom, mas ele, como mora em Juí, ele sabe que ele corre este risco. Eu fui colocado na fila de transplante hepático em função da degradação do fígado. Fiquei 1 ano e 8 meses na fila de transplante em função da dificuldade do meu sangue, meu tipo sanguíneo. E após a 3ª tentativa de transplante, no dia 12 de dezembro de 2012, foi bem sucedido. Em dezembro de 2012, se ele não fizesse o transplante, ele não estaria com a gente para esperar o Natal e o Ano Novo. E agradeço toda a equipe, toda a doação de órgãos que as pessoas fazem, porque isso dá um motivo a mais, uma chance a mais de vida para quem precisa. É bem emocionante assim, a gente falar e tudo que eu fiz assim para ajudar o João eu faria hoje tudo de novo se fosse necessário. Não me arrependo de nada. As pessoas têm que ter compaixão, tem que ter muita força, muita união, os familiares têm que se unir para uns darem força a outros, para conseguir superar e poder aplacar a dor e a angústia desse paciente.
A família é insubstituível, né? E os laços familiares hoje a gente acaba até ampliando, não é só a família consanguínea com quem a gente consegue mobilizar, né, para possibilitar a realização do tratamento. O paciente, quando ele realiza o transplante, ele fica em torno de 4 a 5 dias na UTI. Primeiro dia ali no pós-operatório imediato, a gente cuida tanto da parte motora como da respiratória, né? Porque como eles ficam acamados, principalmente lá na UTI, ficam muito limitados à cama, a gente atua estimulando eles para não perder musculatura, para não perder função respiratória, para manter pulmão limpo. Eles precisam de muito apoio, né? Porque ficam fragilizados, ficam fracos. Tem muita dor nesse início, então isso acaba prejudicando um pouquinho, mas eles costumam evoluir super bem, porque o transplante é uma forma de renovação da vida, então tem aquela coisa de agora eu transplantei, agora eu vou ficar bem. Nós estamos aqui na UTI, a UTI também específica para transplantes, todos os boxes são individuais, e os pacientes são mantidos aqui em pós-operatório imediato, depois alta da UTI são encaminhados para os quartos que também são dentro do hospital. Mas em média 20 dias aqui no andar com a gente fica com esse paciente. Às vezes por alguma limitação mesmo de como chega, está um pouco confuso, às vezes eles vêm um pouquinho com encefalopatia que deixa eles confusos, então eles não entendem muito bem o que está acontecendo, então a gente tem que fazer todo um trabalho de convencer e fazer eles entenderem a importância do trabalho para eles aderirem ao tratamento. Um momento tão delicado, né, que é a perda de um familiar, mas tu saber que de repente esse teu familiar vai conseguir ajudar pelo menos umas 8 pessoas a se manterem vivas e se manterem com qualidade de vida, isso realmente faz toda a diferença. Se você está perdendo um bebê, se você está perdendo um filho, se você está perdendo, seja lá qual membro da família, lembre, alguém vai viver mais por causa da sua ajuda, por causa da ajuda do seu filho, do seu familiar. Eu acho importante as pessoas se engajarem na questão de doação de órgãos, não é? Porque sempre que nós apostamos na vida, né, e se tem pessoas que precisam de um órgão, né? Então outros partindo daqui, acho que nada mais natural. Sim, o importante é que todas as famílias saibam que é importante doar os órgãos dos seus entes queridos que faleceram, porque vão ajudar outras pessoas e não é nenhum problema. Aliás, o problema é não doar. As pessoas têm que ter essa consciência que a doação é algo realmente natural. A gente não vai levar nada daqui. Então, se for possível, quem está precisando merece, né? Talvez se nós tivéssemos 30 doadores por milhão de habitantes, considerando que no Rio Grande do Sul tem em torno de 10, 11 milhões, nós atenderíamos pelo menos a necessidade do Estado. Tenho bastante contato com pacientes que estão aguardando na fila para um transplante, pacientes que já fizeram transplante. A gente vem participar desses eventos, a gente fica muito feliz em ver que eles estão bem, que se recuperam, né? E acredita cada vez mais que a doação de órgãos é um caminho, né? Eu já sou doadora há muitos e muitos anos. Se nós pudermos deixar uma sementinha, uma coisa do bem, né? Plantar uma árvore já é uma coisa tão linda. Imagina poder doar os órgãos. Imagina poder trazer vida. Então, a dor da perda de uns pode trazer uma compensação maravilhosa, que é a alegria e a felicidade, a vida plena de outros seres, outras famílias. No início dos anos 2000, nós éramos o primeiro em doação no Brasil, chegamos a cair para o 7º e agora já estamos recuperando em termos de 3º ou 4º. O que a gente vê de difícil realmente na profissão, é de tu ver assim, que existe uma pessoa que está com um problema sério, que ela precisa de solução para aquele problema, que um medicamento não vai resolver,
mas ela tem um procedimento que ela pode fazer e a gente tem toda a condição de proporcionar que ela realize esse procedimento, exceto por aquele detalhe simples que não é tão simples, mas é definidor, que é a necessidade do doador. Só o Rio Grande do Sul, não estou falando em termos de Brasil, a nossa média de pacientes em lista de espera para transplante de fígado é em torno de 250 anos. Nós temos em torno de 10, 12 por milhão de habitantes de doadores, que é em torno de 100, 120 ao ano. É baixo, às vezes varia, então na verdade nós temos 50% de doadores da necessidade de fígado. E não significa que todos que vão ser doadores efetivamente vai ser usado o fígado. Se nós temos uma média de 6, 7 transplantes mês na instituição aqui da Santa Casa, fizemos 81 ano passado, a entrada em lista é em torno de 10, 12. Entrada em lista significa aqueles que precisam. Então, a cada 7, 8 transplantes que se faça, nós deixamos de transplantar 4, 5 que precisariam. Essas 3 joias que nós temos aí da música aqui do Rio Grande do Sul, os 3, né, o Jimmy Joe, o Quindinho e o Bebeto, passaram por esse processo dos transplantes, né? Então, os 3 plantados, essa banda que compuseram canções desse processo todo, da espera, da fila, do transplante, a recuperação. A gente é muito agradecido às famílias que permitiram, então por isso que a gente faz essa campanha com a banda, para falar nesse assunto e dizer, olha, pela legislação atual, quem decide se você é doador ou não é a tua família. Então, conversa em casa, aquela coisa que não vai acontecer nada e tal. Mas se acontecer alguma coisa, deixa teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu sobrinho, todo mundo avisado, olha, se acontecer alguma coisa eu sou doador. Então a nossa briga é essa, para conscientizar as pessoas para conversarem sobre o assunto e também tentar diminuir essa maldita fila da doação aí, né, do transplante, né? Que a fila é enorme do transplante. E eu acho que esse é a grande luta que a gente se engaja a partir desse momento, né? Depois de transplantado, de ter passado por todos esses problemas. E a gente teve essa ideia de através da música, fazermos um grupo, um trio, Los Três Plantados, para chamar atenção para essa ideia de doação de órgãos, que é uma deficiência que existe no país. Doação fundamental, gente. Ninguém precisa pensar que vai chegar lá em cima faltando pedaço. E também deixar para os bichos é ridículo. Doa. Então, o que nós precisamos atualmente mesmo é aumentar o número de doadores para evitar que a mortalidade em lista de espera desses pacientes seja grande como é até o momento. Então, a questão da idade não é uma contraindicação para ser doador de fígado. E a questão da idade em relação à indicação do transplante depende muito das condições de outros órgãos, cardiopulmonares, função renal. Não significa que a pessoa mais velha não tenha um resultado excelente com o transplante. Às vezes, uma pessoa mais jovem que tenha um pulmão ruim pelo fumo, um coração
pior em função de anos de alcoolismo, ou às vezes ter 40 anos ou 70, neste cenário não é a idade cronológica, sim a idade biológica. Na verdade, a minha vida mudou, foi em 98 mesmo, quando eu descobri que estava com hepatite C. A partir desse momento, realmente, houve uma mudança. Mas eu acho que é para melhor, né? Apesar de tudo. O cara muda bastante a maneira de ver as coisas, valoriza cada coisa, as coisas mais simples tu valoriza e principalmente tu sente um sentimento de gratidão muito grande e vontade de ajudar e informar as pessoas sobre o assunto. Então a gente ajuda os pacientes a voltarem a ter as suas atividades de vida diária, conseguirem se movimentar, fazer todo o reforço de músculo de membro inferior, membro superior, ajudar eles a voltar a caminhar, voltar a conseguir tomar um banho sozinho, voltar a se vestir, todas as questões assim de independência funcional, é o que a gente busca. E quando tu vê uma criança, quando tu vê um adulto jovem, quando tu vê um senhor, uma senhora, que estava absolutamente sem condições de ter uma vida normal, pós-transplante, chegar e comentar, como é que tá? Tudo bem? Oi? Tá? Como eu, qualquer um de nós, assim, isso é extremamente, é um retorno que não tem preço. É muito gratificante para nós, fisioterapeutas, acredito que para toda a equipe, porque eles reconhecem muito todo o trabalho, eles se ajudam. Para nós é muito gratificante assim ver o paciente, como ele chega e como ele sai, encontrar na rua depois o paciente super bem. O transplante, ele elimina a doença do fígado, mas a pessoa vai ter que tomar remédios contra a rejeição e esses remédios, eles determinam um risco aumentado para alguns tipos de infecções e eles têm algumas comorbidades em relação ao desenvolvimento de hipertensão arterial, de diabetes. Né? No pós-transplante modifica bastante, né, a questão da alimentação devido aos imunossupressores principalmente, então eles acabam tendo excesso de peso, ficando diabéticos, hipertensos e a alimentação tem papel fundamental para esse tipo de paciente. E o paciente transplantado de fígado acaba saindo do hospital, subindo escada, deambulando, vida normal, assim, praticamente. Uma vida normal é um indivíduo, independentemente de ser transplantado ou não, que tem cuidados que lhe possibilitem ter uma vida normal. O indivíduo pode não ser transplantado, ser obeso, desenvolver diabetes, desenvolver hipertensão arterial porque come excesso de sal, porque tem uma história familiar, ser sedentário e, independentemente disso, ter um evento cardiovascular. Então, com o tempo, o paciente vai se adaptar àquela nova vida, né, aqueles novos hábitos alimentares. É uma educação nutricional, né, que não deixa de ser importante para a família inteira, que vai acabar entrando, né, naqueles novos hábitos alimentares, mas é imprescindível para o tratamento do paciente no pós-transplante. Então eles acabam não mais bebendo, não mais fumando, tendo uma vida mais saudável, que a gente nota que depois do transplante os pacientes costumam procurar hábitos de vida mais saudáveis, começam a praticar exercício físico, começam a cuidar da alimentação. Evidentemente que a gente tem que evitar e pode evitar muitas coisas. Com a informação que a gente tem hoje, né, o acesso à informação que a gente tem, é possível, né, que a gente continue cometendo os mesmos erros. Né? Eu fico conformado, vamos dizer assim, com o que eu passei e acho que minha vida melhorou, né? A partir desse momento. Eu estou bem mais saudável, sabe? Parece que eu rejuvenesci muitos anos, assim. Eu estou outra pessoa, a cabeça mais leve, muito mais positivo, mais combativo para a vida e vejo a vida com muito mais clareza e sei muito bem os passos que eu posso dar. Então, uma vida normal significa saber os limites do seu corpo, respeitar os limites do seu corpo, ter uma inteligência emocional para que o teu corpo consiga sobreviver àquele tempo em que a própria natureza dele definiria. No caso do fígado, nós não temos idade. Cuidando bem do fígado não transplantado, ele passa dos 100. Cuidando bem do fígado transplantado, ele passará dos 100. Agora, depende quem está cuidando e como está se cuidando de todo o resto. O fato de ter feito um transplante não muda os cuidados que uma pessoa normal deveria ter.
fígado tem essa função de sintetizar, de metabolizar, de excretar álcool, drogas, um monte de coisa, né? Mas quando é em excesso, acumula. E esse acúmulo dentro do fígado altera a função do fígado. As transaminases, que são enzimas do fígado, indicam morte celular, morte de células do fígado. E isso caracteriza as hepatites, né? Existem, então, hepatites de várias causas. Hepatites causada por vírus, hepatites causada por álcool, por doenças autoimunes, por depósito de ferro, por depósito de cobre e por depósito de gordura, que é o que nós vemos muito hoje em dia no consultório. É muito comum também que durante a infância existe história de um passado de infecção pelo vírus A da hepatite e com isso gera imunidade para o resto da vida. A hepatite A é a hepatite mais tranquila que tem, que até o adulto brasileiro, 70% dos adultos já passaram hepatite A e nem sabe que passaram. E hoje em dia já faz parte do esquema de vacinação, as crianças já são vacinadas contra hepatite A. E quem não foi vacinado e o adulto que ainda não passou, é bom vacinar, porque a hepatite A no adulto ela é um pouquinho mais demorada assim para curar. Então, se você teve um episódio na infância, você cria anticorpo e aquilo ali você está protegido para o resto da vida. Mas para quem não tem definido na sua história patológica pregressa um momento em que tem apresentado um quadro de hepatite, eu acho que vale a pena fazer uma sorologia para hepatite A e aproveitar fazer hepatite A, hepatite B e hepatite C. E se não tiver anticorpo, ser vacinado para hepatite A, ser vacinado para hepatite B. Se o paciente tem o vírus C, por exemplo, o governo dá a vacina do A e do B. Se o paciente não tem uma indicação precisa assim, de vacinação, paciente que tem só por exemplo, uma esteatose hepática, mas é bom prevenir as hepatites virais. A hepatite A não está sendo liberada ainda pelo SUS, mas a B sim. E fazer um controle a cada ano, pelo menos, para hepatite C, ou a cada 2 anos, e dependendo do risco de exposição desses indivíduos. O fígado, por ser um órgão muito assintomático, por não dar muitos sintomas, às vezes ele é ignorado na avaliação de um paciente. E creio que a avaliação de função do fígado é uma coisa muito importante e deveria fazer parte do check-up dos pacientes, porque nós podemos descobrir várias alterações que precisam de tratamento. Eu adquiri minha hepatite C me utilizando de droga injetável. Segundo o histórico, seria lá em 74, 75. Então, quer dizer, uma vida de excessos, né, vamos dizer assim, mas também é de experimentação, de azar, de sorte, essas coisas assim. Eu já tive a minha oportunidade de ser loucão, de apavorar a boca. Agora eu estou com uma outra forma de loucura bem mais saudável. Outra causa importante de alteração de enzimas hepáticas é o uso indiscriminado de chás, por exemplo, que é um costume às vezes da nossa região. Dentre os mais frequentes que a gente sabe que pode dar alteração hepática é o uso do chá de confrei. E outro bem frequente é o chá verde. Foi até já relatado um caso de hepatite fulminante por uso de chá verde no Brasil, levando esse paciente a transplante hepático. E uma outra coisa que também está no dia a dia da gente é o uso desses suplementos alimentares, suplementos que as pessoas de academia usam, e no dia a dia nós estamos vendo que isso altera a função do fígado. O uso bem orientado não tem problema, o problema é quando é o excesso. Indicações de transplante de fígado mais frequente, mais comuns são as doenças hepatocelulares, que são as secundárias pela hepatite, né? Hepatite C, hepatite B. A hepatite A é uma forma mais aguda, não desenvolve uma doença crônica. E dentre as doenças crônicas, no Rio Grande do Sul, a hepatite C é muito mais frequente do que a hepatite B. Nós temos na nossa região, Serra Gaúcha, um índice muito grande de vírus B, por causa da colonização italiana. Então nós temos assim, Antônio Prado, Flores da Cunha, Farroupilha, Bento, Caxias, uma quantidade grande de pacientes com vírus B, muito maior que Porto Alegre.
A mãe pode passar para o filho na hora do parto. E uma vez, muitos tinham parto domiciliar, né, em casa. Então, muitos pacientes têm, a mãe tinha o vírus, eles têm, vários irmãos têm. Então, por isso é importante, na gestante que tem o vírus, controlar também a carga viral, para próximo ao parto a carga estar mais baixa possível, para ter menos chance de contaminar o nenê, né? Para a hepatite B, a prevalência no Brasil ela varia em diversas regiões, região norte mais alta, no sudeste, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a prevalência é bem baixa, abaixo de 3%, mas o ideal é que as pessoas sejam testadas e que tomem, se vacinem. São 3 doses, né, de vacina, você toma no tempo 0, 30 dias depois e 6 meses após a primeira dose. E com isso você adquire então imunidade que te protege em relação à hepatite B. O vírus B hoje em dia, ele não tem cura, mas é um vírus de fácil tratamento. É disponibilizado hoje pelo SUS 2 bons medicamentos que controlam a carga viral, para o vírus não agredir o fígado. Então, cerca de 65%, quer dizer, mais de 50% das indicações de transplante em adultos é por cirrose secundária ao vírus da hepatite C, associada, na metade dos casos, ao carcinoma hepatocelular, que é o tumor de fígado, que é, em geral, consequência da cirrose pelo vírus C. A prevalência do vírus da hepatite C no Brasil é 1,7% da população, quase 2%. Evidentemente que aqueles que desenvolvem cirrose pelo vírus C, em um percentual variável, em torno de 10% a 15%, também tem associado o álcool como fator de risco. Outra doença que está aumentando a incidência da necessidade do transplante é a gordura no fígado, é a esteatohepatite, é a cirrose secundária, a doença gordurosa do fígado. Isso seguramente, à medida em que nós conseguirmos controlar mais as hepatites, passará a ser uma indicação importante, além da indicação pelo álcool. A nossa indicação pelo álcool isoladamente não associado a hepatites virais é menos de 10%, mas evidentemente que pode cair se o uso de bebida alcoólica for reduzido. Mas nós temos também que fazer a prevenção, que é a doença metabólica, que é a gordura no fígado, que ela é muito subestimada e as pessoas têm que entender que este é um processo que ao longo do tempo pode desenvolver cirrose. 20% do fígado gordinho pode virar um fígado cirrótico. Já é a terceira causa de transplante hepático nos Estados Unidos, o fígado do paciente esteatótico. E essa gordura no fígado se dá por vários motivos, não só pela obesidade, mas por todo um problema metabólico, né? Paciente que tem diabetes, paciente que tem dislipidemia, né? Que tem colesterol alto, triglicerídeos altos, paciente que é muito sedentário. É uma forma de depósito no fígado. Então, além da prevenção das hepatites virais, nós temos que também tratar as doenças metabólicas e a obesidade com o agravante da doença gordurosa no fígado. O paciente precisa ter um peso ideal, um peso adequado, sair da obesidade. Se tem diabetes, ele precisa ter uma diabetes controlada, manter níveis de colesterol e triglicerídeos equilibrados e gastar esse depósito, atividade física. Isso some. A esteatose some, o fígado volta a ficar normal, as enzimas que estavam tão alteradas ficam normais. E, claro, além desse cuidado todo, o paciente tem que evitar outras formas de não judiar do fígado. Então, ele não deve beber álcool, né? Não deve usar muitos medicamentos, que também contribuem, às vezes, para acúmulo de gordura no fígado. Ter uma vida saudável. Cerca de 500 milhões de pessoas no mundo estão infectados com o vírus para hepatite B e C, mas apenas 5% delas sabem que têm a doença. No Brasil, existem cerca de 1,5 milhão de pessoas infectadas pela hepatite C, doença responsável por 70% das hepatites crônicas e 40% dos casos de cirrose. Tenho hepatite C, tenho ainda.
há mais de 30 anos. Isso aí aparecia nos exames de sangue, quando eu estava no Rio de Janeiro, morava lá, com os garotos da rua, tudo. Aparecia sempre nos exames a hepatite não A, não B, inclusive. E eu não tinha sintomas nenhum, não aparecia nada, nenhum problema. Então eu bebia, me drogava e continuava no rock and roll. E de uns tempos para cá, que começou a degringolar para uma cirrose hepática. A hepatite C é uma doença que, na maioria das vezes, ela é crônica. Então, os sintomas que podem aparecer, de um modo geral, é quando a doença já está no estágio avançado. E esses sintomas são variáveis, pode ser o cansaço, né, uma indisposição, quando a pessoa já está ictérica, com líquido na barriga, sinal que já desenvolveu cirrose. Então, o grande problema do vírus C é que é uma doença silenciosa, na maioria das vezes. A forma aguda é muito rara, a forma aguda é mais comum no vírus da hepatite B, mas esse não há razão para que não se faça a profilaxia, que é através de uma vacina. E a hepatite C, embora não tenha a prevenção, do ponto de vista de vacina, tem toda a educação através de evitar compartilhamento de agulhas, a tatuagem também tem que ser feita através, toda agulha ela tem que ser descartável, em seringas, qualquer tipo de procedimento invasivo. Transfusão de sangue é feito obrigatoriamente o PCR para o vírus do HIV, da hepatite C. Então, tem várias coisas que são feitas no sentido de evitar a contaminação, o que já aconteceu há 20, 30 anos atrás, quando não se tinha esses testes tão sofisticados como agora. Então, a possibilidade de ser contaminado pelo vírus da hepatite C a partir de agora é ou por uma falta de prevenção na relação sexual, então o uso de preservativo, ou o compartilhamento de agulhas. Independente, né, de classe social, independente de convênio, ela modifica realmente o funcionamento de qualquer família. Essas pessoas que precisam do transplante, que têm uma doença crônica, uma doença terminal num órgão, isso abala bastante. Por isso a necessidade de fazer consultas médicas periódicas, né, fazer exames complementares para evitar que se tenha o diagnóstico tardio. Nós ainda temos encaminhamento de pacientes em estágios de gravidade da doença grande, com infecções, né, de repetição, com muita infecção, principalmente nesse líquido de ascite, que se chama peritonite bacteriana espontânea, pacientes com encefalopatia, com hemorragia digestiva e com infecções. A imunidade é diminuída e as infecções elas são muito frequentes, sejam elas pulmonares, principalmente se o paciente tem associação com bebida alcoólica, com cigarro, ou com o passar do tempo, como a hepatite C é uma doença que leva em torno de 15 a 30 anos para que tenha uma descompensação maior. A faixa etária dos pacientes que vêm para nós, ela em geral é acima de 55 anos. E para a hepatite C, infelizmente, nesse momento nós não temos ainda uma vacina, mas o próprio Ministério da Saúde acaba de liberar drogas potentes que conseguem controlar e curar efetivamente o vírus da hepatite C. Acho que uma coisa importante a dizer é que a hepatite C, a rota de transmissão geralmente não é sexual, né? Ela é via uso de drogas endovenosas. Nesse momento a gente não tem uma vacina eficaz, mas efetivamente tem tratamento disponível. Eu mudei bastante a partir do momento que eu descobri a hepatite C, né, em 98. Então, houve uma mudança aí, que eu parei de beber, né? Apesar de cometer excessos, né, de uma geração que eu fiz esportes a vida inteira, nadava, andava de bicicleta, nunca deixei de fazer isso, né? Então acho que isso me ajudou, vamos dizer assim, bastante. A gente orienta o paciente que já tem uma alteração a não usar certos tipos de medicamentos. Por exemplo, um paciente com hepatite crônica por vírus, não pode usar corticoides, alguns anti-inflamatórios, remédios para fungos, alguns antibióticos. A gente sempre orienta esses pacientes também a não usar álcool e não usar chás. Há 2, 3 anos atrás, então, surgiu uma série de medicamentos, uma união de vários medicamentos que se viu ser muito eficaz para o tratamento do vírus. Quer dizer, eu acho que toda a população portadora de hepatite C vai ter acesso à medicação de qualidade,
como são tratados os indivíduos no primeiro mundo. Hoje em dia dá para falar em 90% de chance de cura com esse novo esquema, que já está sendo distribuído pelo SUS, pelo governo. É uma medicação cara, uma medicação que o tratamento todo custa em torno de 150, 180 mil reais por paciente. E por isso, então, uma indicação mais precisa. Não é todo paciente que tem hepatite C que vai receber a medicação. Esse paciente precisa ter essas enzimas do fígado alteradas, né? Passar por uma biópsia de fígado e ter nessa biópsia de fígado um grau de fibrose, grau 3 ou grau 4. Esses pacientes que têm uma fibrose de grau leve, eles precisam continuar o acompanhamento, embora eles não vão usar a medicação, eles precisam ser acompanhados com o seu hepatologista de 6 em 6 meses. Tendo então essa hepatite crônica, ele faz uma vez por ano uma ecografia, de 6 em 6 meses exames do fígado e precisa ter uma vida saudável. Ele não pode beber álcool, ele tem que cuidar dos remédios que ele vai tomar, ele tem que ter um peso adequado, para não ter também, além do vírus, ter gordura no fígado, porque o vírus C já favorece a esteatose hepática, então ele não pode ser obeso, ele tem que ter um nível bom de colesterol, de triglicerídeos, de ferro no sangue, né? Para essas coisas excedentes não se depositarem. Não sabe que tem esse vírus, isso que é triste, sabe? E quando chega aqui pra gente já tá tudo alterado, não é só o HIV que é um vírus preocupante, então a gente às vezes tem muito preconceito com o HIV e esquece que o vírus C, o vírus B estão aí e a pessoa que tem também tem que saber para não transmitir para outros. A realização desses exames de função hepática são exames simples de sangue, como é pedido glicose, colesterol, triglicerídeos. Acho que deveria entrar na rotina de outras especialidades, ou se ele vê que tem uma gordurinha no fígado, uma esteatose hepática, encaminhar para o especialista para esse paciente ser orientado, porque dentro disso pode ter ali, nessas alterações, isso pode ser por álcool, que às vezes o paciente omite ao seu médico, pode ter drogas associadas, pode ser algum remédio que esteja fazendo mal, realmente pode ser por essa esteatose, e essa esteatose, como eu comentei, ela é uma doença grave, ela está muito frequente hoje, as pessoas não estão dando a real importância dela, e é uma doença que evolui para cirrose. A Bela Farma Bem-Estar disponibiliza uma linha completa de aromatizadores, linha de banho, produtos naturais, suplementos alimentares, nutridermo cosméticos e roupas com filtros solares UVA e UVB. Os produtos Bela Farma são ideais para presentear. Bela Farma, tecnologia a serviço de sua saúde e beleza. O Conception Centro de Reprodução Humana atua desde 2002, ajudando a realizar o sonho de gerar um filho. Inseminação artificial, fertilização in vitro, congelamento de óvulos e espermatozoides, espermograma, nutrição e acupuntura para gestação, entre outros. Conception, que a gente faz, tem a sua cara. O grupo de cirurgiões que atuam na Clínica Ramos apresenta o primeiro laser femtossegundo para cirurgia de catarata do estado. O laser separa os tecidos da córnea sem bisturi de forma precisa, abrindo o cristalino e fragmentando o núcleo. Após o laser, os fragmentos do núcleo são retirados do olho e realiza-se um implante de lente intraocular que reduz a necessidade de óculos após a cirurgia. Catarata Laser, tecnologia que você encontra na Clínica Ramos e Associados. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira.
Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 32 14 1700, Caxias do Sul. A Clínica Médica Corso, com mais de 35 anos de experiência médica em tratamentos faciais e corporais, traz para você um arsenal tecnológico conectado com o que há de melhor no mundo em ambiente informatizado e moderno. Clínica Médica Corso, agende uma avaliação. O Fátima Educação, através da Faculdade e Escola Profissional, forma pessoas para a área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, técnico em enfermagem, técnico em radiologia ou técnico em nutrição e dietética. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença.